Muito bom dia, amados amigos e irmãos, ministros e congregações presentes e também em outros países, e também uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim, que esteve nos falando há alguns minutos. Para esta ocasião, vamos ler em Êxodo 25, versículo 1 ao 9, a Escritura para ter a introdução ao próximo domingo, 3 de janeiro de 2006, onde teremos o estudo bíblico do próximo domingo, escola bíblica do próximo domingo. Ou seja, que começaremos com este tema como introdução, como última mensagem, ou estudo bíblico do ano 2015, e começaremos o novo ano com a continuação deste tema. Será conforme a visão divina, para o qual vamos ler no capítulo 25 de Êxodo, versículos 1 ao 9. E diz assim a Escritura: Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Essa é a oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras ônix e pedras de engaste para a estola e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo fareis. E depois no capítulo 26, versículos 29 ao 30 diz: Cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas como lugares para os travessões. Cobrirás também de ouro os travessões. E então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Podem sentar. Queiram ter a bondade. É importante que Deus nos abra o entendimento
para compreender, porque de outra maneira, somente estaremos vendo e lendo letras sem saber o sentido profético dessa palavra divina. Recordamos o tempo dos apóstolos, sob o ministério de Jesus, por 3 anos e meio, aos quais Cristo esteve lhes falando a palavra, o programa divino, correspondente para aquele tempo, mas eles não compreendiam todas as coisas. Mas já quando morreu, foi sepultado e ressuscitou, e apareceu a eles, então, ainda eles não compreendiam porque Jesus teve que morrer. Ele tinha dito que iriam lhe tirar a vida, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E até em São João capítulo 2, ele disse: destruam este templo. Estava falando do templo do seu corpo, mesmo que estava diante lá do templo de Jerusalém, mas não estava falando do templo de pedra, porque o templo de pedra é tipo e figura do corpo de Cristo e também da igreja do Senhor Jesus Cristo. E também de cada crente em Cristo como indivíduo. Pois a Escritura diz que somos templo de Deus. E que o Espírito de Deus mora em nós. Por exemplo, temos no capítulo em 1 aos Coríntios, nos diz que somos templo de Deus. Capítulo 3, de 1 aos Coríntios, versículo 16 em diante diz, 16 ao 17, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Aqui encontramos que o ser humano, crente em Cristo, é um templo de Deus, um templo de Cristo, para a morada de Deus, em Espírito Santo, para toda a eternidade. Também, em Efésios capítulo 2, nos diz versículos 19 em diante, assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Ou seja, que cada pessoa como indivíduo, assim como a igreja, como corpo místico de crentes, vai crescendo, o indivíduo crente vai crescendo espiritualmente à medida que vão sendo acrescentadas as diferentes virtudes e vai se alimentando com alimento espiritual da palavra, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 9 e também São Mateus capítulo 4 e São Lucas capítulo 4. Nele todo edifício, ou seja, a igreja, como corpo místico de crentes, e o crente, como indivíduo, na mesma forma que o indivíduo vai crescendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, de etapa em etapa, de era em era, e à medida que vão sendo acrescentados os escolhidos, os eleitos, ao corpo místico de Cristo, vai crescendo a família de Deus, vai crescendo a igreja, vai crescendo esse templo espiritual, que é o corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, para Deus morar na pessoa como templo espiritual que é o crente em Cristo. Recordem que Cristo, falando do seu corpo, disse: destruam este templo, e em 3 dias eu o edificarei. Assim também mora Cristo em Espírito Santo, Deus em Espírito Santo, em cada crente. Deus, por meio do seu Espírito, mora, vive no indivíduo, mora e vive na alma, no coração da pessoa crente em Cristo. Também nos diz o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 3, versículos 5 ao 6. Versículo 4 em diante diz: pois toda casa Vamos começar no versículo 3. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E agora,
A casa de Deus são os crentes em Cristo, nascidos de novo, assim como a pessoa nasce nessa terra, neste mundo, e nasce a vida temporária. Mas o nascimento novo é a vida eterna no reino de Cristo, no reino de Deus. Por isso é tão importante entender, crer e entender depois as Escrituras para que saibamos o que Deus nos deu, porque assim é como vamos crescendo em Cristo, em seu reino, como membros do seu corpo místico de crentes, como membros da família divina. Vamos ver o que nos diz São Paulo em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14, em diante diz: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. Ou seja, que a casa de Deus, como corpo místico de crentes, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a família da fé em Cristo, da fé de Cristo, da fé de Abraão. Esses são os descendentes de Deus por meio do segundo Adão. Ao se produzir o novo nascimento, nascem como filhos de Deus por meio do segundo Adão no reino de Deus em e na vida eterna. Não há outro reino no qual se possa nascer. A vida eterna somente há um, e é o reino de Cristo nosso Salvador, para o qual nos diz São Paulo em Colossenses que fomos transladados das trevas à luz, das trevas ao reino do Filho de Deus. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 13 em diante diz: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele.
Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aqui podemos ver que os crentes em Cristo foram livrados do poder das trevas, ou seja, do reino das trevas e do poder do reino das trevas. O reino das trevas é o reino do inimigo de Deus, chamado o diabo, Luzero ou Lúcifer. E quando a pessoa nasce nessa terra, nasce no reino do mundo que está controlado pelo maligno. Porque Adão e Eva perderam o domínio da terra, o diabo arrebatou, mas não pôde tirar o título de propriedade que passou à destra de Deus e que é o livro selado com 7 selos, que aparece em Apocalipse capítulo 5, mas que depois, ao final, quando se completa a igreja do Senhor Jesus Cristo, que são todos os que tinham que nascer a Adão e a Eva se não pecassem, teríamos então uns 6.000 anos e algo já aqui na Terra, vivendo em corpos imortais, mas para Deus não há nada atrasado, tudo está conforme ao programa de Deus. Aparecemos no tempo que devíamos ou que tínhamos que aparecer. Agora, os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo são os nascidos de novo, nascidos no reino de Cristo, nosso Salvador. E, consequentemente, esses são os filhos, filhas de Deus, os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nosso Salvador. Esses são os que pertencem à realeza do reino celestial, porque são descendentes diretos de Deus. Por meio de Cristo, nosso Salvador, fomos manifestados na terra, no reino primeiro das trevas e depois no reino de Cristo, ao nascer de novo, como crentes em Cristo, nosso Salvador. Por isso, as leis divinas, a direção divina e tudo divino nos corresponde recebê-lo da parte de Deus por meio de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, é um templo espiritual que veio crescendo de era em era e agora, no tempo final, corresponde à etapa do lugar santíssimo desse templo espiritual, onde, ao ser dedicado esse templo espiritual, a presença de Deus por meio do Espírito de Deus, como veio lá ao tabernáculo que Moisés construiu, desceu a presença de Deus, a glória de Deus, naquela nuvem de luz ou fogo, e entrou
no tabernáculo que Moisés construiu e se cumpriu a Escritura que dizia em Êxodo capítulo 25, versículo 8, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Deus habitando no meio do povo hebreu. Em seu templo, um tabernáculo que é tipo e figura do templo celestial e é tipo e figura do templo espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e é tipo e figura de cada crente em Cristo. Depois, mais adiante, no tempo do rei Davi e rei Salomão, seu filho, Davi sentiu em seu coração, recebeu em seu coração o construir um templo para Deus, armazenou ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras, de tudo o que ia ser necessário, e pensou que a ele correspondia construí-lo, mas ele foi o precursor da construção do templo. Preparou tudo e preparou o povo para a construção do templo e depois apresentou seu filho Salomão como herdeiro ao trono e quem construiria o templo, porque Deus disse: tu derramaste muito sangue, portanto não poderás construir, mas seu filho Salomão o construirá. Portanto, ele esteve muito feliz de que, mesmo que ele não construísse o templo, contribuiu com suas ofertas que foram grandes do seu tesouro e também deu a oportunidade ao povo para aportar também para a construção. E depois o rei Salomão deu também a oportunidade ao povo para que aportassem com as diferentes coisas que podiam aportar, mas tinham que fazê-lo de todo o coração, de boa vontade. Recordem que o ser humano tem o livre-arbítrio e Deus não obriga a pessoa, mas que mostra seu programa e dá oportunidade para que trabalhe em sua obra no tempo que lhes corresponde viver. Qualquer pessoa pode dizer: eu vou trabalhar na obra porque estão me obrigando. Ah, esse não conta nenhum centavo o que fizer, porque esse o faz por obrigação, se sente obrigado, porque tem que fazer de qualquer forma, mas a perfeita vontade de Deus é que a pessoa conheça o programa e de boa vontade e de todo o coração trabalhe na obra de Deus, não esperando recompensas, mas esperando agradar o Senhor e ser um operário no tempo que lhe corresponde viver na obra do Senhor que se realiza neste planeta, na era que lhe corresponde viver. Não pode dizer: não, eu vou ir trabalhar com Noé. Tem que morrer para se encontrar lá e já não pode ir lá, a não ser que seja um escolhido. Um escolhido não pensa dessa forma. Portanto, nem sequer o verá lá. Depois, a pessoa pode dizer: não, eu quero trabalhar no templo de São Pedro.
O trabalho de São Pedro, ele o realizou e teve seus colaboradores. E seguramente, uma pessoa assim, que pensa nessa forma, também ele não ia desejar ter como seu ajudante. Cada um, na era que lhe corresponde viver, assume sua responsabilidade como uma pessoa de fé que trabalha pela fé na obra do Senhor, o que faz, consequentemente, são obras de fé a favor do programa divino. É importante fazer as coisas de boa vontade. Por exemplo, se um homem chega em casa e a mulher diz: aí tem a comida, come se você quer. E o café? Isso não é de boa vontade. Ou que a esposa tenha feito tudo bem e diga: aí tens o teu jantar ou o teu almoço, e ele sai e diga: eu não gosto disso, eu não quero, e joga fora. Também isso não é algo bom. É desagradável para sua esposa e vice-versa. Se a esposa tem algo e dá de má vontade, a pessoa nem quer comer. Diz: não vai ser que me cause dano. Porque as coisas de má vontade não dão bons resultados. Quanto mais para o Senhor. Tudo que fizermos de má vontade, vejam como nós nos sentimos quando alguém faz algo de má vontade para nós. Agora pensemos como se sentirá o Senhor se alguém lhe faz algo de má vontade. Não será aceito como um serviço para Deus, porque o fez de má vontade. E nem sequer pode pensar que vai ter recompensa no céu, porque o fez de má vontade. Era uma responsabilidade dele fazer, mas de boa vontade. E então terá recompensa. Senão, não terá recompensa, porque fez o que foi designado por obrigação. Assim que temos que saber como servir ao Senhor de boa vontade, de todo coração. Porque o que se faz de todo o coração está se fazendo da alma, por fé, por revelação que a pessoa tem para trabalhar na obra do Senhor, sabendo em que tempo está vivendo e para quem está trabalhando. Para o Senhor Jesus Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando Moisés dedicou o templo a Deus, veio a plenitude de Deus, veio nessa coluna de nuvem e entrou ao templo, ao tabernáculo, e se colocou sobre o propiciatório, no lugar santíssimo, no meio dos dois querubins de ouro. O propiciatório é a tampa da arca do pacto, onde está a palavra de Deus. E vejam vocês, foi no Monte Sinai onde Moisés recebeu a palavra para o povo. E no Monte de Sião a igreja do Senhor Jesus Cristo,
é que o povo recebe a palavra do Senhor, do novo pacto. Já não tem que ir ao Monte Sinai, mas ao Monte de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a Jerusalém celestial, os membros do reino celestial, que algum dia vai ser estabelecido na terra e vão estar reinando com Cristo sobre toda a humanidade que viver no reino do Messias. E agora, quando Salomão dedicou o templo a Deus, conforme as instruções que recebeu para construí-lo e depois dedicá-lo a Deus, a presença de Deus veio e entrou no templo, se encheu a casa da nuvem da presença de Deus, da glória de Deus, a tal grau que os sacerdotes não podiam ministrar pela presença de Deus no templo, como tinha acontecido no tabernáculo que Moisés construiu e dedicou lá em Deuteronômio, Moisés dedicou o templo a Deus e veio Deus e se colocou no templo, se encheu da presença de Deus. O templo e foi assim dedicado. Em outros países diriam inaugurado. O tabernáculo, quando Moisés o dedicou, e depois o templo, quando dedicou o rei Salomão. O rei Salomão dedicando o templo ao Rei Celestial. É importante saber essas coisas para saber o que está prometido para o nosso tempo. Para o nosso tempo, a promessa é a vinda do anjo do pacto, a vinda do Espírito Santo, a vinda da coluna de fogo para morar no meio da sua igreja. E desde o dia de Pentecostes esteve morando no meio da sua igreja, mas através das diferentes etapas, ainda não tinha se construído a parte mais importante desse templo, que é a etapa do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual viveu no lugar santo, entrando pelo lugar do átrio, entrando por escutar o Evangelho de Cristo, crer e ser batizado em água no nome do Senhor e depois passando ao lugar santíssimo. Recordem que o sangue estava no átrio para passar depois, limpo de pecado, depois passar ao lugar santo,
onde se cumprem as diferentes eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo. No lugar santo se cumpre o tempo dos apóstolos que começaram lá, em Jerusalém, quando veio o Espírito Santo sobre eles, e depois continua, e se cumpre também as 7 etapas ou eras da Igreja entre os gentios, que contam as eras sendo representadas nas 7 igrejas da Ásia Menor. Depois se chega a outra etapa, a etapa de pedra angular, que é a etapa do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, ou seja, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde virá o Senhor em toda a sua plenitude e se manifestará em toda a sua plenitude nessa era, onde estará falando como leão em sua vinda, 7 trovões emitindo suas vozes, que é a voz de Cristo como leão e rei, nos dando a revelação do 7º selo e assim nos dando a fé para sermos transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Para o tempo da 7ª etapa da Igreja, entre os gentios, Deus mostrou pelo Espírito Santo a visão de uma grande carpa catedral Reverendo William Branham, onde se manifestaria Cristo, ouviu-se mover na coluna de fogo para um lugar pequeno que havia nessa grande carpa catedral, se moveu a um lugar pequeno de madeira, que seria ao lado direito de quem estava pregando, ou ao lado esquerdo do público que estava presente, estaria esse quartinho de madeira de ao redor de 12 pés de largura por 20 de comprimento. Um quartinho de 12 por 20 em uma grande carpa catedral é como uma caixinha. É como uma pessoa de 5 pés, 5 polegadas, aproximadamente 1,65 m em pé, entre pessoas de 6 pés e 6 polegadas, aproximadamente 2 metros, se vê muito pequeno. Quanto mais, um quartinho de madeira de 12 por 20 pés dentro de um edifício gigante que o Reverendo William Branham viu, uma grande carpa catedral onde se pregava, era dada a oportunidade de que viesse aos pés de Cristo e também se orava pelos doentes. A fila de oração que ele viu saía da carpa e chegava à rua. E ali ele viu que a coluna de fogo, o anjo do pacto que o acompanhava, o mesmo anjo do pacto, a mesma coluna de fogo que apareceu a Moisés na sarça que ardia e não se consumia, e que apareceu em diferentes ocasiões no meio do povo e que acompanhava Moisés, agora a encontramos no novo pacto, no meio do cristianismo,
aparecendo, batizando 120 no dia de Pentecoste, crentes em Cristo, e continua batizando até o tempo de hoje aos que o recebem como Salvador e lavam seus pecados no sangue de Cristo, nosso Salvador. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E é para quando se completar a igreja de era em era, esteve no meio da sua igreja, ungindo o mensageiro de cada era, para o último dia, na era de pedra angular, que será a era do lugar santíssimo desse templo espiritual, que é a igreja. Se completará a igreja com as pedras vivas que formarão essa era de pedra angular, e virá a coluna de fogo, como veio naquelas ocasiões, e encherá da sua presença, da sua glória, esse templo espiritual na era de pedra angular, porque é aí onde é colocada a arca do pacto, a palavra, Cristo, no último dia, o qual veio sendo trazido de era em era pelo mensageiro e seus colaboradores ministros, e de era em era passou nos ombros desses mensageiros e os ministros que estão braço a braço com ele, trabalhando na era que lhes corresponde. Da sétima era passa a palavra, Cristo, anjo do pacto, o Verbo, passa a era de pedra angular. E, consequentemente, a espada, que é a palavra que esteve nos mensageiros, de era em era, passa a quem estiver na era da pedra angular, eleito por Deus, para Deus se manifestar, o Espírito Santo se manifestar nessa era e falar ao povo tudo o que Deus lhe disser que fale. Isso será Cristo em Espírito Santo falando por meio de um instrumento humano no último dia, como fez em cada era, por meio de cada mensageiro correspondente a cada era. O reverendo William Branham dizia na mensagem dos 7 selos de Apocalipse, na página 479, dizia: estou começando a decair. Sei que meus dias sobre a terra já não podem ser muitos. Rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Depois, quando me chegar o tempo de descanso, quando chegar lá no rio e me chegarem as ondas, ó Deus, concede que possa entregar essa espada a outro que seja honrado e que leve a verdade. Concede o Senhor. Enquanto chega esse momento, me ajude a ser forte, são e valoroso. Ajuda a minha igreja. Nos abençoe aqui juntos. Agora ele sabia que tinha que entregar a mensagem a outro, como aconteceu de era em era. Do primeiro mensageiro passa a mensagem ao segundo mensageiro, do segundo passa ao terceiro, do terceiro
passa ao quarto e assim por diante. E depois chega ao sétimo mensageiro, o reverendo William Branham, e daí tem que subir a mensagem para outro mensageiro que estiver em outra era de pedra angular. Ele diz na mensagem: o Espírito de verdade pregada em Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América, em 18 de janeiro de 1963. Veja o que diz aqui. Na página 7 dessa mensagem, parágrafo, página 7, versículo 43 diz: pode ser que seja meu tempo de partida para o lar. Parece ser muito dessa maneira. Se é assim, alguém se levantará depois de mim que levará a mensagem em frente. Ou seja, que está anunciando que depois da sua partida alguém se levantará, vai ser levantado, que vai levar a mensagem, para o qual tem que haver uma nova etapa, uma nova era, um novo tempo, onde surja da parte de Deus um avivamento por meio da palavra que for dada para esse tempo. E surjam os escolhidos dessa era, que escutem, o recebam e entrem no programa divino para esse tempo e venham fazer parte da era da pedra angular. Diz, ele será uma pessoa diferente, mas ele se levantará depois disso e levará a mensagem em frente. E vocês escutem-no. Enquanto for escritural, fiquem com isso. Ou seja, que o mensageiro da sétima era diz que se levantará alguém mais, outra pessoa, e que o escutem. Porque ele terá o quê? A palavra para esse tempo. Agora, muitos se perguntarão: quando, onde e quem será? Tem que ser quem estiver ordenado por Deus para esse tempo. E esses são as duas oliveiras aos quais passa a mensagem para levá-la a Israel. E esse será o ungido de Deus para esse tempo, onde Cristo, em espírito, estará se manifestando e falando à sua igreja como fez em eras passadas. E com essa informação que tem, já estão preparados para o próximo domingo, primeiro Deus, para entrar mais em cheio em nosso tema. Será conforme a visão divina. Ele vai estar ali porque a mensagem passará dos gentios aos hebreus
E quando passar a eles, todos vão estar felizes, os que estiveram trabalhando na obra do Senhor no tempo final, que são os que têm a promessa de serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque é nessa era de pedra angular, a era do lugar santíssimo, que se revelará o mistério da vinda do Senhor. Porque a vinda do Senhor, no tempo de Moisés, foi ao lugar santíssimo, para habitar no lugar santíssimo, sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro, e na dedicação do templo de Salomão, foi também para habitar no meio dos 2 querubins de ouro, no lugar santíssimo do templo que o rei Salomão construiu. E para o templo espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser da mesma forma. De outra forma, então, não estaria tipificada no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu. Portanto, nessa era é que aparecerão as 2 oliveiras, aparecerão também os 2 querubins de ouro, que no céu são Gabriel e Miguel, aparecerão os 2 querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro, que são as 2 testemunhas das 2 oliveiras. Tudo isso corresponde à era do lugar santíssimo, a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Recordem que o lugar santíssimo estava coberto de ouro por dentro e por fora. Era o lugar que estava representando a presença de Deus, porque Deus é representado no ouro. Portanto, as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a herança que nos correspondeu. Devo-lhes uma escritura ainda. E é São Lucas 24. Versículos 44 ao 48. Ou 49 diz: Jesus lhes disse: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Cristo tinha ensinado durante 3 anos e meio as profecias que falavam dele, e eles não as tinham compreendido. Então lhes abriu entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, que se Deus não abre o entendimento a uma pessoa para entender, para compreender as Escrituras, estaria lendo a Bíblia como um livro qualquer. Como um livro qualquer, não se pode ler a Bíblia. A Bíblia é o pensamento de Deus expresso. Quando uma pessoa lê a Bíblia, está escutando a voz de Deus, porque é o pensamento de Deus expresso por meio dos seus diferentes profetas, mensageiros, escritores, os quais gravaram a voz de Deus em letra, portanto é a voz de Deus em letra para todos os seres humanos. E Ele é a palavra, é o verbo, sua palavra e Ele são uma mesma coisa. Portanto, é importante
orar quando vamos ler a Bíblia e pedir a Deus o seguinte: então lhes abriu entendimento para compreenderem as Escrituras. E isso temos que fazê-lo a cada vez que vamos ler a Bíblia ou ler alguma mensagem. Senhor, abre-me as Escrituras, Sua palavra, e abre meu entendimento para compreendê-la. E disse: eis o que está escrito: o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressuscitará dentre os mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade até que do alto sejais investidos de poder. Ou seja, que aqui está dando as instruções e diz que tudo o que aconteceu com ele, que até o trataram mal, o condenaram, o crucificaram, foi sepultado, mas depois ressuscitou. Tudo isso estava na Escritura. Tudo isso estava profetizado, que se cumpriria no Messias. E ele tinha ensinado aos seus discípulos, mas eles não tinham compreendido. É importante estarmos atentos para compreender, e assim, as coisas que ainda não se cumpriram, ao se cumprir, digamos: isto é o que está aqui escrito. Isso é o que foi prometido. Porque de outra forma a pessoa diria: se não sabe, e isso que está acontecendo, o que significa? Não estaria ao par, não estaria ciente de que isso tinha que acontecer. Que Deus nos ajude, nos abra sempre as Escrituras e o entendimento para compreendê-las, e que não nos passe despercebido nada do que corresponde ao nosso tempo. Tudo o que aconteceria em nosso tempo, em nossa era, está profetizado e também está falado profeticamente pelo reverendo William Branham, pelo apóstolo São Paulo, pelo apóstolo São Pedro, pelos profetas e os juízes e Moisés. Em toda a Bíblia estão as profecias que falam das coisas que acontecerão neste tempo final. Até depois de amanhã, domingo, pela manhã, para a continuação da escola bíblica que começou, o estudo bíblico hoje, sexta-feira, 31 de dezembro. Até o ano que vem, primeiro Deus.